Ei, aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Conheço o mal com o bem. Amém, queridos? Evangelho de João 11, versículo 17. Diz assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Quero ler de novo o verso 24. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, que somente o teu Espírito Santo ministre no nosso coração, trazendo vida, graça, direção, em nome de Jesus. Amém? Querido, está quente aí, quer que aumenta mais o ar? Está tranquilo? Tá bom? Amém. Queridos, eu quero conversar com você, eu quero muito mais numa direção de orientação mesmo. Eu quero tentar não pregar. Eu quero tentar trazer verdades desse texto que vem de encontro muito à nossa vida. Vem muito em direção às questões familiares. E eu preciso que você preste bastante atenção. Quem está com o celular na mão aí, por favor, guarda. Vamos prestar atenção. Amém? Esse texto, ele é muito rico. Esse texto, ele mostra aqui verdades de relacionamento. A gente precisa olhar para esse texto além de Jesus, no sentido de há várias pessoas. Há um contexto. E todos os personagens são importantes para a gente aprender aquilo que Jesus quer fazer. Jesus é sempre o personagem principal. Mas se nós não entendermos as pessoas que estão, as pessoas que figuram essa história, nós não vamos entender. A vida ela é feita de várias condições, situações. Quem aqui conhece a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro? Todo mundo. Essa história de Lázaro, ela está registrada nos 4 evangelhos, sim ou não? Só em João. Só em João. Mas será que Mateus não viu? Será que Mateus não estava lá? Marcos? Gente, Lucas, que é médico, alguém que vai falar da área da saúde, pode um morto ressuscitar? Essa passagem, nós temos ela em João. Por que eu falo isso, queridos? Tem muitas coisas que você não vê, que você não enxerga, que outros enxergaram. Estão entendendo, irmãos?
E nós precisamos entender aqui o que o Senhor nos deu em João. A verdade desse texto, quem aqui sabe o que significa 3 quilômetros? Quem tem noção daqui em tal lugar é 3 quilômetros mais ou menos? Sugere um lugar aí, fala um lugar. Centro de Betim. Daqui lá dá quanto tempo a pé? Meia hora. Meia hora. É longe, irmãos? Gente, estou sabendo que o José Maria está doente. Mestre, vem cá. Nos socorre, que o Zé Maria está doente. Irmãos, é ali. 3 quilômetros é ali, irmãos. E a gente precisa olhar para o texto. Parece que Jesus estava tão longe. Como você acha que ficou Marta e Maria? Vamos ler o texto? Verso 17. Quando Jesus entrou, Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. O que já havia acontecido? Lázaro tinha adoecido, Jesus não apareceu. Lázaro morreu, aconteceu o funeral, Jesus não foi fazer o funeral. As pessoas estavam de luto e Jesus não apareceu para fazer ali as condolências, dar os pêsames. Passaram-se dias e Jesus não apareceu. Verso 18. Ora, Betânia ficava mais ou menos vou mudar aqui o texto, 30 minutos. Verso 19. Muitos dos judeus vieram visitar. Muitos dos judeus vieram visitar. Jesus não. Passou o primeiro dia, um monte de judeu foi lá visitar Marta e Maria. Passou o segundo dia, um monte de judeu foi lá visitar Marta e Maria. Terceiro dia, um monte de gente foi lá visitar. Quarto dia, cadê Jesus? Cadê Jesus? Verso 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Como vocês acham que Marta foi? Cheia de alegria encontrar com Jesus? Ou foi mais ou menos assim, eu vou dar uma dura nele? Indignada. Absurdo. Falta de respeito, que amizade é essa? Eu confiava tanto nessa pessoa. E Maria? Como Maria ficou? Nem lá, vou lá ver aquele traste. Passou 4 dias, nem veio aqui. Agora vem? Vou lá não. Ficou em casa. Olha, para entendermos como que a gente vê verdades no texto. Nós temos uma expectativa sobre os nossos pais, sobre o nosso esposo, sobre a nossa esposa, sobre o pastor, sobre tantas condições. A gente sempre espera uma solução, uma direção. E quando algo não acontece, quando nós almejamos, nós ficamos igual um menino birrento, pisando duro. Absurdo. Ali há algo, Jesus, o mesmo Jesus que chega, ele vem para esse cenário da mesma forma. Queridos, nós precisamos entender aquilo que é plano de Deus. Vamos no verso 1, vamos ler a palavra? Volta aí, né? Capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Queridos, vai lá no centro para mim, avisa lá Jesus lá que o amigo dele, o Lázaro, está doente. Irmãos, era algo muito perto. Algo muito perto.
Marta e Maria tinham o direito de realmente falar assim: o que aconteceu com esse Jesus? Por que ele nos abandonou? Será que Jesus abandona, irmãos? Será que os nossos pais nos abandonam? Será que os nossos pais não nos entendem? Será que Jesus abandona alguém? Será que o pastor não tem zelo pela minha vida? Será que o interesse do meu pastor pela minha vida é raso? Verso 4, Jesus recebeu a notícia, né? Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, Jesus tem uma informação que Marta e Maria não têm. Geralmente, papai e mamãe têm informações que os filhos não têm. Geralmente, o chefe, o patrão, tem uma informação que os funcionários não têm. Muitas das vezes, o esposo tem uma informação que a esposa não tem e vice-versa. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente coloca emoções, decisões, sentimentos errados sobre pessoas importantes na nossa vida. Continua o texto, verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ou seja, Jesus ficou ainda 2 dias, não foi lá sabendo que ele estava doente. Jesus disse claramente no texto: essa enfermidade não é para a morte. Verso 8, os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Os discípulos estão falando: Jesus, se você for lá ver Lázaro, as pessoas que estão lá vão querer te apedrejar. Há poucos dias eles queriam te apedrejar. Você vai lá arrumar em Daca. Não vai prestar esse negócio. Os discípulos estão errados, irmãos? Não. Os discípulos não estão errados. É perigoso? É perigoso. É perigoso. Verso 9, Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus está falando com os discípulos o quê? O que Jesus falou aqui com os discípulos? Olha, Lázaro morreu. Alguém foi avisar que Lázaro morreu para Jesus? Não. Não. Jesus sabia, Lázaro está morto. Mas vou despertá-lo. Queridos, a gente precisa pensar o domínio que Jesus tem sobre todas as coisas. A capacidade do nosso Deus. Jesus já havia falado que Lázaro estava enfermo, mas não era para morte. Quem ouviu isso? Os discípulos. Os discípulos entenderam? Não. E agora Jesus faz outro discurso. Lázaro morreu. Os discípulos entenderam? Não. Irmãos, é engraçado que a maioria das vezes onde Jesus fala claramente, as pessoas não entendem.
que é normal Jesus responder perguntas com o quê? Com outra pergunta. Na realidade, o próprio judeu em si, ele responde resposta com outra pergunta. Porque isso te gera crescimento. E aqui Jesus está dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá despertá-lo. Jesus já havia dito, aquela enfermidade não é para a morte, mas ele adormeceu. Pressupõe-se que os discípulos deveriam falar assim, mestre, está claro, mas não está tão claro. Adormeceu ou morreu? É impressionante como que as pessoas que estão ali sendo discipuladas por Jesus têm uma dificuldade de entender. Então os discípulos disseram, né? Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que o outro entende. Isso vale para o casamento, isso vale para o nosso relacionamento trabalho, isso vale para o nosso relacionamento familiar. A gente precisa tomar muito cuidado. Então Jesus lhes disse claramente, gente, Lázaro morreu. Está aí no verso 14. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Ou seja, se o senhor vai, nós vamos também. Vamos, se o senhor vai morrer lá, nós vamos morrer com o senhor. Isso aqui é algo bonito, irmãos. Poucas pessoas estão dispostas a ir até o limite. A maioria das pessoas querem pular fora na hora que a coisa aperta. Até no casamento. Desafio. A informação aqui é clara. Lázaro está morto. Do outro lado, há uma família de luto, sentindo abandonada por Jesus. Irmãos, a gente precisa pensar como que os nossos sentimentos bloqueiam o nosso entendimento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as mulheres são muito emotivas, mas os homens também têm as suas emoções. E a gente precisa tomar muito cuidado com a razão. Eu preciso renovar minha mente em Cristo. Então, nós temos aqui os discípulos que não entendiam essa loucura de Jesus de ir a um lugar que correria risco de morte. Nós temos uns discípulos que até então não entendiam que Lázaro estava morto, e Jesus é incisivo ali, é claro com eles. Mas há no texto, lá no verso 24, algo que é doentio no relacionamento. Algo que é perigosíssimo. Algo que destrói emprego, casamento, família, relacionamento. Vamos lá no verso 24 de novo. Ao que Marta respondeu, eu sei. Esse eu sei, isso é doentio. Filho é mestre de falar isso com a gente. Ih, pai, já sei. Tacar a mão na cara, nosso Deus. Isso é sério, irmãos. Quando o funcionário fala para o patrão que sabe, entrega algo errado, não sabe. A maioria das pessoas escutam para responder e não escutam para entender. Não absorvem, não entendem. Jesus está falando, Jesus quer ser claro ali com Marta,
Jesus está dizendo ali algo, mas o conhecimento é algo perigoso. O conhecimento, ele é libertador, mas ele é algo perigoso. Quando você bloqueia a sua capacidade de raciocínio, ele é fatal. Porque as muitas letras matam, mas o Espírito vivifica. A resposta de Marta é corretíssima, fora do tempo. O que Marta está dizendo? Jesus, eu sei que ele morreu, mas ele vai ressuscitar. O que ela está falando? Vamos lá em Daniel, livro de Daniel, profeta Daniel, 12:2. Marta é boa de Bíblia. Vamos lá. Daniel 12:2. Seguramente, Marta, ela está referindo ao conhecimento que ela tem da palavra. Senhor, eu sei, né? E aí vão no verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Quando Jesus começa a falar com Marta, Marta, era necessário que isso acontecesse, eu quero fazer uma grande obra aqui na vida de vocês, eu preciso que o meu poder se revele em vocês. Há algo, Jesus de alguma forma lhe começa um discurso, mas quando as pessoas que estão acima, isso aí os pais fazem muito bem, porque os pais são superiores aos conhecimentos dos filhos, e o pai fala, filho, mas deixa eu te explicar, é isso, eu sei. O que está dizendo? Eu já sei, eu conheço Daniel 2:2, 12:2. A Marta está até certa. Ela conhece mesmo. Ela foi biblicamente até correta. O conhecimento, ele é importante. O conhecimento é libertador. Mas quando ele bloqueia a sua capacidade de ouvir, de se colocar na direção de Jesus, é perigosíssimo. Marta respondeu, eu sei que lá em Daniel, ele há de ressurgir para a ressurreição no último dia. E aí verso 25, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição. O que Jesus está dizendo para ela? Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o Cristo vivo que desceu do céu. Você está falando da antiga aliança. Eu sou a nova aliança. Eu sou a ressurreição hoje na vida de Lázaro. Eu sou a ressurreição para aquele que vier em mim. Aquele que estiver morto viverá. Aquele que em mim se voltar, encontrará em mim transformação. O mundo não te transforma, o conhecimento não te transforma, o conhecimento não te liberta, a informação não te liberta. O que nos liberta, o que ressuscita o Cristo em nós, é o próprio Cristo. É o próprio Senhor. Marta, deixa eu te falar uma coisa para você. Bota o seu conhecimento no seu lugar e abra a sua cabeça para ouvir o que eu estou falando com você, mulher. Presta atenção no que eu estou te falando, senhor. Eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Não adianta ressurreição sem vida. Não adianta ressurreição sem vida. Vale dos Ossos Secos, havia ali um monte de ossos. E ali eles foram ressuscitados. E virou um monte de esqueleto em pé com carne. Qual é o proveito daquilo? Nada. Enquanto o Senhor não devolveu
o fôlego de vida. Quando nós somos pessoas de nós mesmos, não passamos de pessoas que respiramos a sua própria vida e não tem vida em si de Deus. Porque é o Senhor é quem ressuscita e dá vida. E aí continua o texto: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode estar numa situação ruim, você pode estar numa situação desafiadora. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisto? É uma pergunta retórica. Você crê? Marta responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho que devia vir ao mundo. É mesmo? Crê mesmo? Vontade de ler mais coisa. Vamos lá, 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Queridos, é natural. Os mestres mandam a gente guardar o que a gente pensa. Deixa o seu mimimi, deixa a sua indiferença e venha para a minha presença. O mestre chegou e está chamando você, Maria. Verso 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo, se levantaram depressa e seguiram-na, pensando que ele ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Marta está fazendo? É importante, queridos, a gente chegar para o nosso liderado e falar verdades, externar: olha, eu estou triste com você. Eu estou triste com você. Eu esperava isso de você. Eu não imaginava que você não estaria nos acompanhando, nos assistindo na enfermidade do nosso irmão. Eu esperava que você assistisse a gente no velório. Eu esperava que o primeiro abraço, que o colo ia ser seu. Eu esperava. Até aí tudo bem, é natural. Mas não é natural quando essa pessoa não se rende, quando essa pessoa não se volta e abre o coração para receber o favor de quem pode dar favor, para receber o cuidado de quem pode dar cuidado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, Jesus não estava bem, Jesus agitou-se, olha aí no texto. Jesus ficou triste de ver aquele quadro. Verso 34, perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Verso 35, o menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer que Lázaro não morresse? Essa frase está no passado. Ou seja, fazer com que ele não morresse não é ressuscitar. Verso 38. Jesus, de novo, agitando-se novamente em si, ou seja, triste, né? Profundamente triste, foi até o túmulo.
que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto lá 4 dias. Eu quero parar aí no 39. Vamos voltar lá no 25. Jesus está dizendo para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? E Marta responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela crê em Jesus, mas não crê naquilo que Jesus pode fazer. Senhor, não tira essa pedra daí não, que vai feder, já era. Não era nada, irmãos. Não era nada. Quando o seu conhecimento é só crer em Jesus, é muito raso. Crer que Jesus é uma coisa, crer que Jesus faz é outra. Muitos religiosos creem em Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, até o capeta crê. Nós não somos chamados simplesmente a crer. Nunca uma coisa só. Eu preciso crer na ressurreição e na vida. Nós somos chamados a conhecer do nosso Deus, a ter experiência com o nosso Deus. Se ela conhecesse o poder do Deus dela, ela calaria, ela ficaria calada, ela iria engolir a sua própria fala ou a sua língua. Olha o que Jesus mesmo disse. Jesus respondeu: ô Marta, eu não disse a você que se você crer, verias a glória de Deus? Acabei de te falar isso lá no verso 24. Você crê ou não crê, mulher? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: paro aqui. Queridos, o milagre para acontecer na nossa vida precisa de alguém que tira pedras. Infelizmente tem pessoas que colocam pedras no nosso caminho ao invés de tirar. Nós somos chamados a tirar as pedras dos caminhos das pessoas. O verdadeiro amigo é aquele que tira a pedra dos nossos caminhos, nos evita de tropeçar. Tem pessoas que são má influência para os outros, preste atenção no que eu estou dizendo. Tem pessoas que impedem o milagre na vida do outro, e tem pessoas que produzem milagre na vida dos outros. Pessoas doentes adoecem os outros. Pessoas enfermas enfermam os outros. Cuidado quando você está perto de gente doente, porque passa vírus, contamina. Cuidado. Cuidado. Então Jesus disse, verso 41, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Irmãos, quando um filho entende a capacidade de um pai de amar, de se entregar para um filho, ele tem muito proveito disso. Quando a gente entende que pessoas querem o nosso bem, você tira proveito disso. O problema é o tal do, eu sei. Está lá escrito em Daniel 2:2. Quando chegar o tempo, vai ressuscitar. Jesus quer fazer hoje na sua vida. Jesus quer ressuscitar hoje. Mas tem gente que quer esperar o depois. Depois eu mudo. Depois eu mudo. Depois eu faço. Não, querido, não é assim. Não é assim. Não é assim. Não funciona assim. Obediência fora do tempo não é obediência, é rebeldia.
Verso 43. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmãos, Lázaro sai para fora pelas palavras de Jesus. Mas a gente precisa pensar a importância das pessoas que tiram pedras, das pessoas que tiram as ataduras, das pessoas que tiram as amarras. O que é atadura, pastor? Eles preparavam o corpus das pessoas como um processo de mumificação. Embalava o corpo, envelopava o corpo. Então tira ali todas aquelas amarras. Nós somos chamados a ser agente de Deus, transformadores. Gente que tira pedras, gente que desamarra pessoas, gente que liberta as pessoas. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto em lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Tem pessoas que quando você quer tirar as pedras, elas preferem que deixem os odores dentro delas. Não mexa nas minhas feridas. Deixa como está, já morreu mesmo. Não, Jesus quer ressuscitar. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar a nossa vida. Feche seus olhos. Santo, santo é teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, nos ensina a viver a tua verdade. Pai, a tua palavra ela é viva e eficaz, e a tua palavra ela se aplica a um tempo. Pai, nós sabemos distinguir entre aquilo que é novo e velho. Nós conhecemos aquilo que é plano do Senhor, aquilo que é do Senhor para nós. Pai, não permita que nós sejamos religiosos e estejamos em discursos do eu sei. Pai, nós queremos aprender mais do Senhor. Nós queremos estar mais na tua presença. Pai, queremos ser transformados pelo Senhor. Pai, venha agir em nós. Pai, venha nos conduzir. Pai, venha nos transformar. Pai, seja o Senhor a fazer. Seja a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Ensina-me a sentir teu